Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos celebrando a primeira semana do Advento, um tempo tão bonito e profundo na vida da igreja, um dos tempos mais importantes da nossa liturgia, em que nós nos preparamos para o Natal do Senhor. O tempo do Advento é um tempo de espera, porém não é uma espera passiva, é uma espera ativa, em que eu vou me preparando, me organizando para o Senhor que vem. O Senhor que vem no Natal. Vamos fazer memória da encarnação do Verbo, nascimento de Jesus, e fazer memória no sentido cristão, católico, não é só recordar, mas é presencializar. Jesus vai nascer, e para que Jesus possa nascer num coração purificado, preparado, é preciso que façamos a nossa parte. Então, o Advento é esse tempo de organizar a vida, o coração, para acolher Jesus que vem, que virá no Natal. Mas ao mesmo tempo a liturgia também nos ajuda a refletir, nos preparar para o Advento escatológico. O que é o Advento escatológico? Tem um Advento natalício, em que nós nos preparamos para celebrar, para acolher Jesus no Natal, mas tem também um Advento escatológico, em que nós também já nos preparamos para a segunda vinda de Jesus, a parousia. Então o Advento também não simplesmente nos ajuda a nos preparar para o Natal, mas também já para a segunda vinda. Tanto é que as 2 primeiras semanas do Advento, o Evangelho sempre vai nessa perspectiva da segunda vinda, em que toda a igreja deve viver um constante Advento, um permanente Advento, ou seja, uma permanente espera, uma espera vigilante, como nós aprendemos domingo com a palavra. E acolher também Jesus que vem a todo momento em nossas vidas, todos os dias, nos sacramentos, cada sacramento Jesus vem a nós, Jesus que vem a nós na presença do irmão, principalmente os mais pobres. Ele mesmo falou: quem acolhe o menor dos meus irmãos é a mim acolhe. Então Jesus vem a nós a todo momento. Por isso a nossa vida deve ser um constante advento. A gente deve sempre buscar, devemos sempre estar preparados nesse sentido, não fazendo coisas extraordinárias, mas no ordinário da vida, no cotidiano da vida, se preparar para acolher Jesus que vem. Fazendo grandes coisas não. O que é vigiar? O que é estar preparado? É em todos os momentos da vida buscar ser de Deus. Ser de Deus em tudo. Na família, no trabalho, na escola, na comunidade, no lazer, onde você estiver, você ser de Deus. Isso é vigiar. Nada de extraordinário. No cotidiano da vida, no ordinário da vida, ser de Deus. Aí está o segredo da vigilância. Sempre se perguntar: o que Jesus falaria nesse momento? O que Jesus pensaria nesse momento? O que Ele faria nesse momento? Então é viver sempre nessa perspectiva.
Isso é vigiar. E nós somos convidados no tempo do advento a nos aprofundar mais nessa reflexão, nos preparar para Jesus que vem. Vem no Natal, vem uma segunda vez e vem a todo momento em nossas vidas. Ele nos surpreende todos os dias com sua presença, e é preciso que estejamos preparados para acolhê-lo. E a palavra de Deus nesse tempo do advento é muito importante, porque ela sempre nos ilumina e nos dá elementos para que possamos vigiar, e vigiar bem. A palavra de Deus no tempo do advento é indispensável para nós, porque ela é uma luz que ilumina a nossa caminhada rumo ao encontro do Senhor que vem. E hoje o Evangelho nos ajuda a refletir bem isso. Fico hoje só com o Evangelho. O Evangelho fala sobre construir a casa sobre a rocha. O tempo do advento é tempo da gente fazer uma reflexão e perceber: onde é que eu tenho construído a minha casa? A casa aqui, claro que é uma linguagem simbólica, é a vida. Onde você tem colocado, construído a sua vida? Sobre que valores, que princípios, que ensinamentos? Onde é que você tem colocado a sua esperança? O sentido da sua vida, você tem buscado onde? É nas coisas desse mundo que passam? Ou nos valores eternos do Evangelho da salvação? Então hoje a liturgia nos faz pensar sobre isso, nesse tempo do advento. Onde é que eu tenho construído a minha casa? É sobre a rocha firme, que não passa, que é eterna? Ou sobre os valores passageiros desse mundo, que nem valores são, né? Nossa vida então é um grande edifício que está em processo de construção. E a gente sabe muito bem que uma casa, para ser firme e forte, aguentar os tsunamis da vida, ela precisa ter um bom alicerce. A nossa vida espiritual, a mesma coisa. Onde estamos alicerçando a nossa vida espiritual? Então é preciso a cada dia buscar alicerçar, ou melhor, construir a nossa vida, a nossa fé, a nossa espiritualidade numa rocha firme, os verdadeiros valores do Evangelho da salvação, né? E para que essa construção, esse edifício em construção que é a nossa vida, para que esteja sempre firme, é preciso estar alicerçada na grande rocha que é, aqui no caso, a vivência, a prática da palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Não basta vir à missa aqui todo dia, 12h15, ouvir a palavra, às vezes se emocionar com a palavra e depois não se deixar transformar pela palavra. Porque a dinâmica qual é? De vir à missa e se alimentar da palavra é se tornar palavra. Você se alimenta, porque aqui nós temos 2 mesas na liturgia. Tem gente que às vezes só dá importância àquela mesa lá, a Eucaristia. Não, as 2 mesas têm a mesma importância. Quem não se alimenta aqui não pode se alimentar lá não. Então aqui, nesse primeiro momento, a gente se alimenta da mesa da palavra, se alimenta da palavra. E nos alimentando da palavra, somos convidados a nos tornar palavra. É ou não é? Quem é nutricionista sabe muito bem que a gente vai se tornando aquilo que a gente se alimenta. Se alimenta muito de gordura, colesterol vai lá nas alturas, vai ficando gordo, né? Vai se tornando gordura, porque se alimenta. Se alimenta de muito açúcar, diabético. É ou não é? Assim, vai ficando muito doce, né? E assim por diante. Então, se a gente se alimenta da palavra de Deus, e a palavra de Deus é Deus mesmo, a gente deveria se tornar essa palavra para o mundo, deixar-nos transformar por ela, ou seja, praticá-la. Me alimento dela para depois praticá-la na vida de cada dia. Então esse é algo que a gente deve se questionar nesse tempo do advento, que é também tempo, falei no início, de conversão, de ser novo e de renascer. Eu tenho vivido a palavra ou tenho só escutado a palavra? Porque às vezes a gente lê, decora versículos bíblicos. Tem gente que sai nas praças públicas gritando, né?
a palavra, decorou tudo, decorou a Bíblia inteira, mas não vive, não adianta nada. O diabo também deve saber a Bíblia inteira. Mais do que saber a palavra, é preciso praticar a palavra. Jesus fala isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Cuidado, você que só diz Senhor, Senhor na missa, você que é muito piedoso na liturgia, é preciso sair da missa e praticar, ir para a missão, praticar o evangelho da salvação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que ouve a palavra e a põe. Estamos aqui nesta tarde para ouvir a palavra, nesse primeiro momento da missa, nessa primeira mesa da liturgia, para depois sairmos daqui e praticá-la, porque o que vai nos salvar não é só ouvir, mas é acima de tudo colocá-la em prática. Então isso é sério para nós, porque às vezes há um divórcio muito grande da fé celebrada com a vida vivida. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus. Por quê? Porque olham para nós e falam, não vivem nada do que, não praticam nada do que ouviram lá. Não é isso que o Evangelho pede. O Evangelho pede amor, paz, justiça, solidariedade, mas às vezes é só mágoa, rancor, ressentimento, ódio, violência, individualismo. E aí, onde está? É ou não é? Às vezes a gente se orgulha de dizer, né? O Brasil é o maior país católico do mundo. E batemos no peito, né? Que maravilha! Maior país cristão do mundo, somando católicos e evangélicos. E aí você olha as estatísticas de corrupção, em violência, em fome, desigualdade social. Aí fica perguntando, mas aonde está? Onde estão esses católicos que não conseguem viver entre eles o evangelho da salvação? É uma vergonha. O maior país cristão do mundo, mas também que tem altos índices de violência, de desigualdade social, de fome e tantas outras coisas que vão na contramão do evangelho. Então hoje é para nós, nesse tempo do advento, um grito de Deus. Não só escutem, mas pratiquem a palavra. Se esforcem por praticar a palavra. Claro que nem sempre a gente consegue ser coerente em tudo, mas tem que haver na nossa vida um esforço para começar a praticar mais aquilo que o Senhor nos pede, né? Praticar no dia a dia a palavra de Deus. Não adianta decorar a Bíblia, sair por aí gritando nas ruas, nas praças. É preciso vivê-la no dia a dia. Quem só fala e não vive está construindo um castelo sobre a areia. É isso que Jesus fala no evangelho de hoje. Não é o padre, não adianta fazer bico não, porque não sou eu, é Jesus. Quem fala e não vive está construindo um castelo sobre a areia. E aí vem os vendavais da vida, as intempéries da existência, e aí o que acontece? A casa cai, porque não tinha um alicerce firme, forte, que é a vivência da palavra. É por isso que muitas vezes as pessoas desistem fácil, né? Estão na igreja, qualquer ventinho leva embora, muda de religião, qualquer coisinha, não gosto desse padre, então não vou mais, não entende nada que é a missa, vai à missa por causa do padre, não por causa do sentido da missa. Aí o padre foi transferido, aí vou junto com ele, eu não vou mais na igreja. Ou seja, não colocou a sua esperança, a sua fé em Jesus Cristo, colocou no padre, que era bonitinho, porque cantava, porque era entendeu nada. Qualquer coisa leva, qualquer coisa a fé vai embora, derruba a casa. Por quê? Porque não tinha solidez, porque não tinha um fundamento firme e forte, porque não colocou em Jesus, na palavra de Deus. Qualquer sopro pode colocar esse castelo, essa casa abaixo, né? Quantos são aqueles que na primeira dificuldade se revoltam contra Deus, né? Pessoas que estavam frequentemente na igreja, mas qualquer coisinha deixaram a igreja, a fé. Era tão católico, mas
Só porque o padre falou uma coisinha, já se feriu, foi embora. Hoje está em outra igreja, que nem crê em Maria, não crê nos santos, não crê nos sacramentos, não crê na Eucaristia, nada disso. O que você estava fazendo esse tempo todo na sua igreja? Facilmente mudou de igreja. Então é uma fé muito superficial. É uma religiosidade, uma experiência religiosa muito fraca. Qualquer coisa derruba, né? E quantas vezes também a gente encontra pessoas simples na igreja, né? Eu fico às vezes olhando para a minha família. Na minha família eu tenho muitos tios, tias, em que os filhos, alguns se debandaram para as igrejas protestantes. Pelo amor de Deus, não estou falando mal de igreja protestante aqui não. E às vezes no início quiseram até forçar os pais a mudarem de igreja, e eles não mudaram. Sofreram até dentro de casa, porque os filhos queriam quebrar as imagens, forçar eles a se converter ao protestantismo. Não, eles mantiveram firmes e fortes. Pessoas simples, que nunca fizeram teologia, uma fé simples, mas uma fé forte, alicerçada realmente na palavra. Pessoas do bem de Deus, católicos de verdade. Nada foi capaz, nem os escândalos da igreja, foram capazes de tirá-los da igreja de Cristo. Por quê? Construíram uma fé a partir da prática da palavra de Deus. Então, meus irmãos, não vou me alongar, porque tem gente com fome, né? Eu sei que está na hora do almoço, mas é para dizer isso. Esse tempo do advento é tempo da gente se aprofundar na leitura, meditação, estudo e, acima de tudo, na prática da palavra de Deus. Por quê? Aquele que faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. E quem não faz, tire a sua própria conclusão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.